O cheiro de mofo que emanava das cortinas pesadas me recebeu como um abraço indesejado quando abri a porta da casa. 32 anos morando ali, e agora ela parecia um mausoléu de memórias que já não me pertenciam. Deixei as malas no hall de entrada e caminhei até a sala, onde a luz filtrada pelas janelas sujas desenhava sombras melancólicas no chão de madeira que antes brilhava como espelho. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e acabara de voltar para casa depois de 6 meses cuidando de minha mãe em seus últimos dias. Não houve violência em sua partida, apenas o cansaço natural de uma vida bem vivida, o último suspiro que chegou numa manhã ensolarada de abril, enquanto eu segurava sua mão. Mas agora, sozinha naquela casa que um dia abrigara nossa família de 4, eu me sentia como uma intrusa em minha própria vida. A casa sussurrava lembranças a cada passo. O degrau que rangia na escada, onde Pedro costumava sentar para amarrar os sapatos antes do trabalho. A marca no batente da cozinha, onde medíamos a altura das crianças. O armário do quarto que ainda guardava camisas masculinas que eu não conseguira doar. 5 anos desde o divórcio, mas alguns fantasmas persistem como perfume impregnado em tecidos. O jardim através da janela estava em completo abandono. As roseiras que um dia foram meu orgulho pendiam murchas como braços cansados, e as ervas daninhas haviam tomado conta dos canteiros que eu cultivara com tanto carinho. Era uma metáfora cruel do que minha vida se tornara. Um belo projeto negligenciado, deixado para murchar enquanto eu cuidava de todos os outros. Caminhei até a cozinha e abri a geladeira vazia. O som do motor funcionando no silêncio absoluto parecia amplificado, quase agressivo. Na mesa, uma pilha de correspondências acumuladas. Contas, propagandas, cartões de condolências que chegaram após o funeral. A vida burocrática continuava sua marcha implacável, indiferente ao luto ou à solidão. Peguei uma xícara, aquela com flores azuis que ganhara da mãe no meu aniversário de 40 anos, e preparei um chá. O ritual familiar me acalmou um pouco. A água fervendo, o vapor perfumado subindo da caneca, o primeiro gole queimando ligeiramente a língua. Pequenos prazeres que ainda conseguiam me ancorar ao presente. Foi quando escutei o barulho de um carro na entrada. Pela janela, vi Júlia descendo de seu sedã prateado, impecável como sempre. Minha filha mais velha apareceu na soleira da porta, vestindo um terno cinza que custava mais que meu orçamento mensal, mas com uma expressão de constrangimento mal disfarçada no rosto. "Mãe!" Sua voz ecoou pelo corredor. "Preciso conversar com você." Aos 35 anos, Júlia tinha construído uma carreira sólida como advogada corporativa. Casara-se com um colega de escritório, morava num apartamento moderno na zona nobre da cidade, tirava férias em resorts caros 2 vezes por ano. Nossa relação havia se tornado uma série de conversas protocolares sobre questões práticas, como se fôssemos associadas em um negócio, não mãe e filha. Ela se sentou na poltrona que costumava ser do pai, cruzou as pernas com precisão ensaiada e abriu uma pasta de couro que parecia caríssima. "É sobre a herança da vovó", disse sem rodeios, como se estivesse iniciando uma reunião de trabalho. "Rodrigo e eu estávamos pensando... Talvez fosse melhor você vender a casa e se mudar para um apartamento menor. Algo mais prático para uma pessoa só." Rodrigo, meu filho caçula de 30 anos, engenheiro que trabalhava para uma multinacional e que mal havia me visitado durante os meses que passei cuidando da mãe dele própria, a avó, que agora, convenientemente, tinha opiniões sobre meu futuro, provavelmente sussurradas pela esposa ambiciosa que se casara com ele, pensando na herança que um dia receberia. "E onde eu moraria?" perguntei sentando-me no sofá que guardava as marcas dos anos. Uma pequena queimadura de cigarro do meu ex-marido, o desgaste no braço direito onde eu sempre me apoiava para ler, a mancha quase imperceptível onde Rodrigo havia derramado suco de uva aos 7 anos. Há vários residenciais para pessoas da sua idade, com atividades, segurança, serviços. Júlia folheava papéis como se estivesse apresentando um caso no tribunal. Seria uma mudança positiva. Nova fase da vida, sabe? Você poderia fazer amigas, ter uma rotina estruturada. Nova fase da vida.
como se eu fosse um projeto sendo encerrado, arquivado para dar lugar a algo mais urgente e rentável. Como se os 58 anos fossem uma idade limite para tomar decisões sobre a própria existência. E o que aconteceria com o dinheiro da venda? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, surpreendendo a nós duas. Júlia hesitou por um momento. Um microsegundo de humanidade atravessando sua máscara profissional. Seus olhos desviaram para a janela antes de retornarem para mim. Bem, com os custos do apartamento novo e as taxas de manutenção, enfim, sobraria uma quantia considerável que poderia ser investida de forma mais inteligente. Rodrigo tem um amigo que trabalha com fundos de investimento. Investida por quem? Eu não precisei perguntar. A matemática era simples. Casa vendida, mãe acomodada em lugar seguro e controlado, dinheiro aplicado sob a administração dos filhos que sabiam melhor do que eu como gerenciar patrimônio. Um plano perfeito que desconsiderava apenas um detalhe, minha opinião sobre minha própria vida. Vou pensar, disse, encerrando a conversa com uma firmeza que não sabia possuir. Júlia pareceu surpreendida com minha recusa em aceitar imediatamente o plano que ela, obviamente, considerava a única opção sensata. Guardou os papéis na pasta com movimentos um pouco bruscos demais para ser casual. Não demore muito para decidir, mãe. O mercado imobiliário está aquecido agora, mas isso pode mudar. Após ela partir, não sem antes me dar um beijinho protocolar na bochecha e murmurar algo sobre "ligamos em breve". Caminhei até o jardim nos fundos da casa. O vento frio de maio fazia as folhas secas dançarem entre os galhos nus das árvores frutíferas que Pedro havia plantado quando nos mudamos para ali. Meus pés descalços tocaram a terra úmida e senti uma pontada de saudade de quando aquele espaço era vivo, colorido, respirava junto comigo. As roseiras estavam esqueléticas, mas suas raízes ainda viviam. Os canteiros de temperos eram apenas terra revolvida por gatos do bairro, mas a estrutura óssea do jardim permanecia. Havia potencial ali, como há potencial em tudo que parece morto, mas apenas dorme. Foi quando notei movimento na casa ao lado. Uma figura alta mexia em caixas na varanda, cabelos grisalhos presos de qualquer jeito, usando roupas práticas de quem não está preocupada em impressionar ninguém. Novos vizinhos. Algo raro naquele bairro onde as mesmas famílias viviam há décadas, envelhecendo juntas como árvores de uma mesma floresta. Ergui a mão num cumprimento tímido e a pessoa respondeu com um aceno caloroso que incluía um sorriso genuíno. Um sorriso de mulher que conhecia a solidão e reconhecia uma igual. Naquela noite, deitada na cama que parecia grande demais desde o divórcio, escutei os sons da casa. O rangido familiar das tábuas do assoalho que se expandiam e contraíam com a mudança de temperatura, o murmúrio distante do trânsito diminuindo gradualmente, o tic-tac do relógio de parede que marcava as horas de uma vida que parecia ter perdido o compasso. A casa respirava ao meu redor como um organismo vivo. 32 anos de memórias impregnadas nas paredes, no cheiro particular que cada lar desenvolve, na forma como a luz da manhã entrava pela janela do quarto em determinado ângulo que eu conhecia de cor. Como poderia abandonar tudo isso para viver num apartamento padronizado, onde todas as manhãs seriam iguais, onde o sol entraria de forma calculada e sem surpresas? Pela primeira vez em meses, chorei. Não pelas perdas óbvias. A mãe, o casamento que terminara há 5 anos em meio a acusações mútuas e silêncios prolongados. A sensação de que meus filhos me viam como uma responsabilidade incômoda. Chorei pela mulher que eu tinha sido. Aquela que pintava as unhas de vermelho nas manhãs de domingo, enquanto ouvia MPB no rádio da cozinha, que conhecia o nome científico de cada planta do jardim e conversava com elas enquanto regava, que sonhava em aprender francês e visitar os campos de lavanda da Provence. Onde ela havia se perdido entre os jantares esquentados no micro-ondas, as consultas médicas intermináveis da mãe, os relacionamentos familiares que se tornaram meras negociações de conveniência, e o silêncio crescente de uma casa que já não ecoava conversas animadas ou risadas espontâneas. Adormeci com o rosto molhado, mas com uma certeza crescendo dentro de mim como uma semente que encontra terreno fértil. Eu não seria despejada da minha própria vida sem lutar.
A campainha tocou numa manhã de sábado ensolarada, 3 semanas depois da conversa com Júlia. Abri a porta ainda de roupão e chinelos, cabelos bagunçados, e encontrei uma mulher de cabelos grisalhos, presos num coque despretensioso, usando um vestido florido que já havia visto dias melhores e botas de jardinagem enlameadas. Segurava uma bandeja coberta com um pano de prato estampado que exalava um aroma de canela e carinho caseiro. "Olá, sou Beatriz, sua nova vizinha", disse com um sorriso genuíno que chegou aos olhos e se espalhou pelas rugas expressivas ao redor deles. Sei que é meio antigo isso de se apresentar com comida, mas velhos hábitos, e além do mais, fiz pão demais para uma pessoa só. "Helena", respondi, convidando-a para entrar. "E antigo pode ser bom às vezes. Na verdade, pode ser a melhor coisa do mundo." Beatriz tinha 62 anos e acabara de se mudar para a casa ao lado após um divórcio que ela descreveu como a melhor decisão que tomei em 40 anos. Enquanto preparava café na minha cozinha, com uma familiaridade que não parecia invasiva, mas naturalmente acolhedora, contou sua história sem dramaticidade ou autocomiseração. 40 anos casada com um homem que me tratava como parte da mobília, uma peça útil, bem cuidada, mas sem voz própria, disse, mexendo o açúcar no café com movimentos pensativos. Ele decidia onde morávamos, como decorávamos a casa, que amigos visitávamos, até que programas assistíamos na televisão. Um dia acordei e pensei, ainda tenho tempo para descobrir quem eu sou, quando ninguém está me dizendo quem devo ser. Havia algo reconfortante na presença dela, uma energia que não pedia nada, não julgava, apenas oferecia companhia sem condições. Falamos sobre plantas. Ela era botanista aposentada e conhecia segredos sobre solos e adubação que eu nem imaginava. Sobre livros. Ambas adorávamos os clássicos franceses e tínhamos opiniões firmes sobre Proust. E sobre a estranha sensação de redescobrir a própria identidade depois dos 50, quando o mundo parece já ter decidido que você é uma pessoa completa e imutável. "Vi seu jardim pela janela da cozinha", disse Beatriz, olhando através da minha janela para o quintal abandonado. "As estruturas ósseas estão lindas. Solo parece bom, com boa drenagem. Só precisa de carinho e paciência. Como eu", murmurei sem pensar, surpreendendo-me com minha própria honestidade. Ela riu, um som líquido e caloroso que fez meu peito se aquecer. "Exato. Como nós duas, como toda mulher que passou anos se moldando às expectativas alheias e agora precisa lembrar de sua forma original. Foi assim que começou nossa amizade." Beatriz tinha uma filha que morava em Portugal, trabalhava como professora universitária e mandava mensagens carinhosas toda semana, perguntando sobre os projetos da mãe, suas descobertas culinárias, suas novas aventuras na jardinagem. Uma filha que via a mãe como uma pessoa completa, interessante, capaz de crescimento e mudança, não apenas como uma responsabilidade familiar ou fonte de preocupação. "Marina me manda fotos dos jardins de Lisboa", contou Beatriz, mostrando mensagens no celular. "Ela diz que está aprendendo jardinagem para quando voltar ao Brasil. Quer criar um jardim comigo." A diferença entre nossas filhas era gritante, mas Beatriz nunca me fez sentir mal por isso. Simplesmente ofereceu sua própria experiência como prova de que relacionamentos familiares saudáveis eram possíveis. Começamos a trabalhar no jardim juntas numa manhã de junho, quando o sol estava forte, mas não escaldante. Beatriz trouxe mudas de sua antiga casa: lavanda, alecrim, sálvia, ervas que perfumavam o ar e atraíam borboletas como pequenas fadas coloridas. Ela me ensinou sobre compostagem, como transformar restos de comida em nutrientes para as plantas, sobre os ciclos da lua e como eles afetavam o crescimento das raízes, sobre a paciência necessária para ver sementes se transformarem em flores. "Jardinagem é terapia", dizia enquanto suas mãos experientes moldavam a terra ao redor de uma muda de manjericão. "Você aprende que destruição e criação fazem parte do mesmo processo, que é preciso cortar galhos secos para que novos brotem, que algumas plantas precisam passar pelo frio do inverno para florescer na primavera." Cada metáfora parecia dirigida diretamente à minha situação, mas Beatriz nunca forçava as comparações.
Apenas trabalhava, ensinava, deixava que eu fizesse minhas próprias conexões. Um dia, enquanto transplantávamos mudas de tomate cereja que Beatriz havia cultivado em sua estufa improvisada, apareceu Luana, a neta adolescente dos vizinhos da frente. 16 anos, cabelo colorido de rosa nas pontas, olhos curiosos e uma câmera vintage pendurada no pescoço como um amuleto. "Posso fotografar vocês?" perguntou timidamente, mas com a determinação peculiar dos adolescentes quando algo realmente os interessa. "É para um projeto da escola sobre gerações e vocês duas parecem interessantes." Interessantes. Quando foi a última vez que alguém me achou interessante? Luana começou a frequentar nosso jardim nas tardes de sábado, sempre com a câmera, capturando momentos que eu nem percebia serem significativos. Minhas mãos cobertas de terra segurando uma muda, Beatriz explicando algo com gestos expressivos, nossos sorrisos espontâneos quando uma planta finalmente brotava. Entre um clique e outro, contava sobre seus dilemas típicos de adolescente. O namoro complicado, a pressão para escolher uma profissão, as brigas com os pais sobre liberdade e responsabilidade. Mas também fazia perguntas surpreendentemente maduras sobre nossas escolhas de vida, nossos arrependimentos, nossos sonhos ainda não realizados. "Por que as mulheres da idade de vocês sempre acham que é tarde demais para tudo?" perguntou numa tarde, sentada entre os canteiros de temperos que começavam a verdejar e perfumar o ar. Minha professora de arte tem 50 anos e diz que é velha demais para expor os quadros dela. Minha avó tem 65 e fala como se a vida tivesse acabado. Beatriz e eu trocamos olhares. Era uma pergunta simples, formulada com a brutalidade honesta da juventude, mas que cortou como bisturi em ferida exposta. "Talvez porque o mundo nos ensine isso desde cedo", respondeu Beatriz depois de um momento, suas mãos pausando no trabalho de colocar adubo ao redor das roseiras. "Que nosso prazo de validade expira junto com nossa capacidade de gerar filhos, que depois dos 50 somos apenas coadjuvantes na história de outras pessoas." "Que besteira", disse Luana com a franqueza brutal da juventude, mas sem malícia. Minha avó materna começou a pintar aos 70, ganhou um concurso nacional no ano passado, agora vende quadros pela internet e viaja pelo país dando workshops. Suas palavras ficaram ecoando em mim durante dias, misturando-se ao cheiro de lavanda que começava a perfumar o jardim e ao som das abelhas que haviam descoberto nossas flores. Por que eu havia aceitado tão facilmente que minha vida produtiva estava no passado? Que meu papel era apenas administrar o que já possuía, não criar coisas novas? Numa tarde especialmente quente de julho, encontrei Júlia esperando na sala quando voltei do jardim. Estava sentada rigidamente na poltrona, evitando tocar no sofá com sua roupa clara. Ela observava meus braços sujos de terra, meu cabelo escapando do lenço, minha blusa manchada de verdor, com uma expressão que misturava constrangimento e algo próximo ao desdém. "Mãe, você está parecendo..." Ela pausou, procurando as palavras adequadas, como se estivesse redigindo um contrato delicado. "Viva?" completei, secando as mãos num pano de prato. "Desleixada", ela corrigiu, e a palavra caiu entre nós como uma pedra num lago tranquilo. "E essa nova amiga sua? Não sei se é uma boa influência. As pessoas do bairro estão comentando que vocês ficam mexendo na terra como... Enfim, como mulheres que gostam de jardinagem. Como mulheres que não têm mais o que fazer da vida." A crueldade casual da frase me atingiu como um tapa. E o que eu deveria estar fazendo, Júlia? Esperando a morte chegar enquanto assisto televisão num apartamento de idosos? O silêncio que se seguiu foi cortante. Júlia recompôs a postura profissional, mas vi um flash de surpresa em seus olhos, como se de repente lembrasse que eu tinha personalidade própria, opiniões, vontades que não se alinhavam automaticamente com suas expectativas. "Não é sobre isso", disse, mas sua voz carecia de convicção. "Não? Então, do que é sobre?" É sobre você se adaptar à sua nova realidade. Você é viúva, seus filhos são adultos, tem quase 60 anos. E daí? E daí que precisa ser realista sobre suas limitações. Limitações.
A palavra pairou no ar entre nós como fumaça tóxica, carregada de todas as expectativas sociais sobre mulheres da minha idade. Limitações de energia, de relevância, de capacidade de transformação. Sabe o que é limitação, Júlia? Minha voz saiu mais calma do que eu sentia por dentro. É aceitar que outras pessoas definam do que você é capaz. É acreditar que idade é sinônimo de conformismo. Júlia piscou, claramente não esperando resistência. Vou fazer você uma proposta, continuei, sentindo uma coragem que não sabia possuir crescer dentro de mim como uma planta encontrando o sol. Me deem 6 meses. Se em 6 meses vocês ainda acharem que eu preciso ser realista, voltamos a conversar sobre a casa. Júlia assentiu lentamente, claramente pensando que estava ganhando tempo para me convencer a ser sensata. Para ela, 6 meses era tempo suficiente para eu cansar da fase e aceitar o plano original. Depois que ela saiu, sentei na varanda e observei meu jardim. Pequenos brotos verdes pontilhavam os canteiros que há 2 meses eram apenas terra nua. As roseiras haviam ganhado folhas novas, e uma delas já mostrava os primeiros botões que se tornariam flores. A metáfora não passou despercebida, nem a ironia de estar vivendo na vida real aquilo que cultivava na terra. Meus 6 meses de liberdade condicional se transformaram na época mais reveladora da minha vida adulta. O jardim floresceu de forma espetacular durante o verão. Mas mais importante que isso, eu comecei a florescer também, descobrindo talentos e desejos que havia enterrado sob décadas de responsabilidades familiares. Beatriz me apresentou ao Miguel numa manhã de agosto, quando precisávamos de ajuda para instalar um sistema de irrigação mais eficiente. Ele apareceu na nossa porta, usando roupas de trabalho limpas mas vividas, carregando uma caixa de ferramentas que parecia ter histórias para contar. 65 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas mas gentis, e um jeito de falar sobre plantas como se fossem velhas amigas que mereciam respeito e carinho. Vocês têm olho para isso, disse Miguel, depois de examinar nosso trabalho, agachado entre os canteiros como quem conhece intimamente a linguagem da terra. Não é só técnica. É amor pelo que fazem. Miguel era viúvo há 3 anos, havia trabalhado a vida inteira como jardineiro de praças públicas e agora fazia paisagismo para pequenos jardins urbanos. Tinha uma picape velha, mas bem cuidada, conhecia fornecedores de plantas em todos os cantos da cidade e carregava no bolso um caderninho onde anotava segredos sobre cada espécie que cultivava. Não foi um romance cinematográfico com música de fundo e declarações dramáticas. Foi algo mais sutil e profundo, construído em tardes compartilhadas, planejando canteiros, em conversas que fluíam naturalmente entre o prático e o filosófico, em olhares que se demoravam um pouco mais do que seria estritamente necessário. Você tem olho para cores, disse Miguel numa tarde, observando como eu havia organizado as flores anuais, criando degradês naturais que imitavam um pôr do sol. E entende de proporções. Já pensou em fazer disso algo mais profissional? A ideia me pareceu absurda no início. Eu, aos 58 anos, começar uma carreira nova, em jardinagem? Mas Luana, que continuava documentando nossa transformação através das lentes de sua câmera, foi mais direta. Por que não? Você transformou um terreno morto num paraíso. Outras pessoas não querem isso também? A semente da ideia ficou germinando na minha cabeça durante semanas. Observei como vizinhos paravam para elogiar nosso jardim, como algumas pessoas até batiam na porta para perguntar sobre determinadas plantas. Vi a alegria genuína de Dona Esperança, a vizinha idosa, quando levei mudas de manjericão para ela plantar em vasos na janela do apartamento. Foi numa conversa casual com Beatriz que a ideia ganhou forma concreta. Sabe quantas mulheres da nossa idade eu conheço que adorariam ter um jardim, mas não sabem por onde começar? Disse ela enquanto podávamos as roseiras que haviam florescido exuberantes. Que tem medo de errar, de gastar dinheiro à toa, de não ter conhecimento suficiente. Muitas, todas, literalmente todas. Foi assim que nasceu Jardins de Helena, um pequeno negócio de consultoria em jardinagem para pessoas que queriam transformar seus espaços verdes, mas não sabiam como dar os primeiros passos.
Miguel me ajudou com os aspectos técnicos, que tipos de solo, como calcular irrigação, quando plantar cada espécie. Beatriz com a parte científica, botânica, adubação, controle de pragas sem venenos. E Luana criou um perfil nas redes sociais que mostrava o antes e depois do nosso jardim. Vocês precisam de um portfólio, disse Luana com a praticidade digital dos adolescentes. Fotos do processo, depoimentos, dicas rápidas. As pessoas adoram acompanhar transformações. O primeiro cliente foi a própria Dona Esperança, que me procurou depois de ver como seu manjericão havia prosperado. Ela morava sozinha numa casa térrea, com um quintal que havia sido abandonado há décadas, desde que o marido morrera, e ela decidira que jardim era coisa de homem. Sempre quis ter temperos frescos, confessou enquanto caminhávamos pelo terreno árido. Mas nunca soube se conseguiria cuidar. E agora, aos 80 anos, será que não é tarde demais? Trabalhando juntas ao longo de 2 meses, criamos um jardim de temperos e plantas medicinais que a reconectou com memórias da própria infância na fazenda dos avós. Vê-la colhendo manjericão fresco para o molho de tomate do domingo, ou secando alecrim para temperar o frango da semana, trouxe-me uma satisfação que eu não sentia há anos. É como se a casa voltasse a respirar, disse ela numa tarde, enquanto regávamos juntas os canteiros que agora cresciam vigorosos. Como se eu voltasse a ter propósito. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Cada projeto subsequente me ensinava algo novo sobre resiliência, das plantas e das pessoas. A aposentada que queria atrair borboletas para esquecer a solidão. O jovem casal que sonhava com uma horta urbana no apartamento. A executiva estressada que precisava de um refúgio verde na varanda corporativa. Aprendi que begônias florescem melhor na sombra parcial, que alecrim precisa de solo bem drenado, que algumas sementes precisam passar pelo frio do inverno para germinar na primavera. Aprendi também sobre mim mesma. Descobri que tinha capacidade de liderança quando coordenava pequenas equipes de jardineiros para projetos maiores, que minha paciência com plantas se estendia às pessoas, especialmente aos clientes idosos que viam no jardim uma última chance de criar algo bonito e duradouro. O negócio cresceu organicamente, como as plantas que eu cultivava. 6 meses depois do primeiro cliente, eu tinha uma agenda cheia por 3 meses adiante e uma pequena equipe de colaboradores. Miguel como sócio técnico, 2 jovens estudantes de biologia que me ajudavam com projetos maiores e um fornecedor de mudas que me dava desconto por volume. Mais importante, eu acordava todos os dias ansiosa para trabalhar, com projetos excitantes na cabeça, plantas novas para experimentar, clientes para conhecer. Sentia-me útil, criativa, relevante de uma forma que há anos não experienciava. Foi numa manhã ensolarada de dezembro, enquanto eu podava as roseiras que haviam completado seu segundo ciclo de floração espetacular, que Júlia apareceu no jardim. Dessa vez, ela não estava usando terno, apenas uma blusa de algodão azul claro e calça jeans que a faziam parecer mais nova, menos blindada contra o mundo. "Mãe", disse, e sua voz carregava uma qualidade que eu não ouvia há anos. Não era a voz da advogada negociando um contrato, mas da minha filha tentando reconstruir uma ponte. "Oi, amor." Continuei podando, mas prestando atenção total à sua presença. Posso conversar com você?" Sentamos no banguinho de madeira que Miguel havia construído sob a jabuticabeira, numa sombra perfumada pelas flores de jasmim que havíamos plantado na cerca. O jardim ao nosso redor vibrava com vida. Abelhas zumbindo entre as flores como pequenos helicópteros dourados. O murmúrio suave da fonte de água que havíamos instalado para atrair pássaros. O aroma cítrico da erva cidreira se misturando com o perfume adocicado das rosas. "Eu estava errada", disse Júlia de repente, observando uma borboleta laranja pousar numa flor de lavanda. "Sobre você, sobre essa mudança toda, sobre tudo." Esperei em silêncio, aprendendo com as plantas que às vezes é preciso dar tempo para que as coisas cresçam no próprio ritmo. "Rodrigo me contou que você recusou 3 ofertas pela casa. Ofertas muito boas, segundo o corretor. E por que isso o surpreende?" "Porque eu não entendia. Achei que você estava sendo teimosa
ou sentimental demais, ou, sei lá. Não conseguia ver que você estava construindo uma vida nova, uma vida que realmente quer viver. Júlia me contou então sobre sua própria crise existencial. Aos 35 anos, profissionalmente bem-sucedida, financeiramente estável, socialmente aceita, ela se sentia profundamente vazia. Seu casamento havia se tornado uma parceria comercial eficiente, mas sem paixão. Seus dias eram uma rotina mecânica de escritório, academia, compromissos sociais obrigatórios. Quando vejo você agora, vejo uma mulher que toma decisões por ela mesma, que cria coisas bonitas, que tem brilho nos olhos quando fala do trabalho. Sua voz tremulou ligeiramente. Eu não lembro da última vez que me senti assim, que me senti realmente feliz com alguma coisa. Foi minha vez de estender a mão e tocar a dela. Seus dedos estavam frios, tensos, como se carregassem todo o peso das expectativas que ela havia construído para si mesma. Nunca é tarde para plantar um jardim, disse, repetindo uma frase que Beatriz me ensinara nos primeiros dias de nossa amizade. Mas você precisa estar disposta a sujar as mãos. E mais importante, precisa plantar o que realmente quer ver crescer, não o que os outros esperam que você cultive. Naquele momento, compreendi que minha transformação havia sido não apenas pessoal, mas um exemplo para minha filha de que a vida não precisa seguir roteiros pré-definidos pela sociedade ou família. Que mulheres maduras podem ser pioneiras de suas próprias aventuras, podem reinventar-se quantas vezes for necessário, podem escolher florescer em qualquer estação da vida. Você poderia me ensinar? Perguntou Júlia, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que me lembrou da criança curiosa que ela havia sido antes de se transformar na executiva blindada que eu conhecia. Sobre jardinagem, sobre... Recomeçar? Claro, respondi, e pela primeira vez em anos senti que estava conversando com minha filha de verdade, não com a versão profissional dela. Passamos o resto da tarde conversando sobre plantas, mas também sobre sonhos abandonados, sobre as pressões de performar sucesso constante, sobre o medo de decepcionar expectativas alheias. Júlia confessou que havia desistido de pintar na adolescência porque o pai achava hobby de gente que não tem ambição. Que sempre quis ter um jardim, mas o marido considerava trabalho desnecessário, já que podiam pagar alguém para cuidar do paisagismo. Talvez seja a hora de você descobrir o que Júlia quer, não o que a advogada Júlia deveria querer, sugeri, enquanto mostrava como identificar quando uma planta precisa de mais água tocando a terra com o dedo. O negócio continuou crescendo de forma surpreendente. No final do primeiro ano, eu havia atendido mais de 40 clientes, criado uma rede de contatos no ramo de paisagismo e até dado algumas palestras sobre jardinagem terapêutica em centros de convivência para idosos. Miguel e eu nos tornamos sócios oficiais, dividindo não apenas o trabalho, mas também uma afeição madura e respeitosa que cresceu naturalmente como as plantas que cultivávamos. Você me inspira, disse ele numa tarde, depois de instalarmos um sistema de gotejamento numa cobertura que transformamos em jardim suspenso. Aos meus 65 anos, achei que já sabia tudo sobre plantas. Mas você me ensina sobre pessoas. Sobre como um jardim pode curar mais que apenas a terra. Miguel respeitava minha independência de uma forma que Pedro nunca conseguira. Não se sentia ameaçado pelo meu sucesso profissional, pelo meu conhecimento crescente, pela minha rede de relacionamentos. Admirava minha capacidade de transformação e me apoiava sem tentar me dirigir ou controlar. 6 meses depois da conversa reveladora com Júlia, eu abri uma pequena loja de produtos para jardinagem em sociedade com Miguel. Era um espaço charmoso numa galeria de lojas conceituais, onde vendíamos mudas, ferramentas, vasos artesanais e oferecíamos consultorias personalizadas. A loja se tornou um ponto de encontro para pessoas interessadas em jardinagem urbana, um espaço onde trocávamos experiências e dividíamos conhecimentos. Luana, que agora tinha 17 anos e havia documentado toda a nossa jornada através de centenas de fotografias, conseguiu uma bolsa de estudos para fotografar jardins urbanos na Europa. Seu projeto havia evoluído para uma exposição sobre renovação e florescimento, que estrearia num centro cultural da cidade antes de viajar. Na festa de despedida dela,
Realizada em nosso jardim numa noite quente de março, ela me mostrou uma foto que havia tirado de mim no primeiro dia que apareceu em casa. Cabelos bagunçados, mãos sujas de terra, sorriso tímido, mas genuíno, olhos que começavam a recuperar o brilho. Esta é minha foto favorita de todo o projeto, disse, segurando a imagem com carinho. É o momento exato em que você decidiu florescer. Dá para ver na sua expressão que algo havia mudado por dentro. A exposição de Luana foi um sucesso inesperado. As fotos contavam nossa história sem palavras. A terra árida se transformando em jardim exuberante, meu rosto ganhando vida e confiança ao longo dos meses. Beatriz e eu trabalhando lado a lado como irmãs de escolha, Miguel se juntando ao projeto com suas mãos experientes, até Júlia, aparecendo nas últimas fotos, aprendendo a plantar suas primeiras mudas. Vocês provaram que crescimento não tem idade, disse a curadora da exposição durante a abertura. Que beleza pode surgir do que parecia perdido? Que transformação é possível em qualquer estação da vida? Hoje, 2 anos e meio depois daquele dia em que Júlia sugeriu que eu vendesse a casa e me mudasse para um apartamento adequado à minha idade, acordo todas as manhãs com o cheiro de jasmim entrando pela janela do quarto, o som dos bentivis que fazem ninho na mangueira que Miguel ajudou a plantar e a certeza absoluta de que a melhor fase da minha vida está apenas começando. O jardim se tornou um ecossistema completo. Borboletas dançam entre as flores, abelhas produzem mel nas colmeias que instalamos nos fundos, pássaros cantam nas árvores frutíferas que dão sombra e alimento. É um microcosmo de vida que respira, cresce, se transforma constantemente. Júlia frequenta a casa aos fins de semana, não mais para discutir minha situação, mas para aprender jardinagem e, lentamente, reconectar-se consigo mesma. Ela deixou o escritório de advocacia corporativa e abriu um consultório focado em direito ambiental. Está tentando engravidar e já planeja o quarto do bebê com vista para um jardim que ela mesma quer cultivar. Quero que meu filho cresça, vendo que nunca é tarde para mudar de direção, disse ela enquanto plantávamos mudas de girassol que acompanhariam o crescimento da criança. Que pessoas podem florescer em qualquer idade. Rodrigo ainda mantém certa distância, mas me visita ocasionalmente com a esposa e os filhos pequenos. As crianças adoram o jardim, correm entre os canteiros, fazem perguntas sobre as plantas, coletam flores para levar para casa. Vê-los brincar ali me enche de uma alegria simples e profunda. Beatriz continua sendo minha sócia na vida e nas plantas. Sua filha voltou de Portugal e está morando conosco temporariamente, ajudando a expandir o negócio para incluir workshops de jardinagem terapêutica para pessoas em recuperação de depressão e ansiedade. Plantas ensinam paciência. Explico aos participantes dos workshops. Ensinam que crescimento acontece devagar, que é preciso confiar no processo, que beleza pode emergir de coisas que parecem mortas. Minha casa continua sendo minha casa. Não um investimento a ser liquidado para a conveniência dos filhos, mas um lar que respira e cresce comigo. Cada cômodo conta a história de minha transformação. A sala onde recebi a primeira sugestão de que me mudasse, agora decorada com plantas e fotos da exposição de Luana. A cozinha onde Beatriz preparou o primeiro café de nossa amizade, agora sempre cheia de sementes, secando e mudas crescendo. O jardim que era terra morta e hoje é um santuário de vida. E eu continuo sendo Helena, não a viúva que precisa ser gerenciada pelos filhos, não a mulher que atingiu seu prazo de validade aos 58 anos, mas a jardineira, empresária, mentora, companheira, amiga que aprendeu a lição mais preciosa que a terra pode ensinar. Sementes plantadas com amor, paciência e fé sempre encontram uma forma de chegar à luz. Quando olho pela janela cada manhã e vejo meu jardim despertando com o sol, lembro-me da mulher que chorou nesta mesma cama há quase 3 anos, achando que sua vida havia terminado. Hoje sei que aquela noite não foi o fim de nada. Foi apenas o inverno necessário antes da primavera mais linda que já vivi. Algumas histórias terminam com "foram felizes para sempre". A minha termina com algo melhor. E ela continuou florescendo.